Olá, boa tarde. Hoje eu estou aqui na nossa sequência novamente de lives. Agora eu vou fazer algumas lives um pouco diferentes do que nós estávamos fazendo antes, que era a explicação dos jogos, como que funciona. Agora a gente já tem bastante conteúdo sobre como que são os joguinhos. Então, agora eu vou começar a falar um pouco mais sobre os jogos juntamente com os devocionais, tá? Então, hoje, primeiramente, para começar a nossa live, eu quero falar sobre os materiais gratuitos que já estão disponibilizados no nosso canal, tá? Então, o canal, para você acessar esses materiais gratuitos, está no link da bio e está como atualizações e dicas. Então, lá no comecinho do perfil, onde tem a descrição, tem o nosso grupo do canal e lá eu disponibilizo alguns materiais gratuitos. Lembrando que no grupo eu só consigo disponibilizar imagem em PNG. E esses materiais, eles são disponibilizados para quem comprou o nosso kit de jogos em PDF de alta definição para fazer a impressão. Infelizmente, no canal eu consigo disponibilizar, porém, somente em PNG, ok? Então, para falar primeiramente desse material que está sendo disponibilizado gratuitamente, eu quero mostrar aqui esse devocional, tá? Então, o que é esse material aqui que eu disponibilizei lá gratuitamente? Esse aqui é um planner para que você possa colocar aí na sua geladeira ou colocar em um local de visualização e fácil acesso, tanto seu como das crianças, para que você consiga aí planejar como que será os devocionais do mês. Então, por que isso é importante? Nós precisamos incluir as crianças nos devocionais, nós precisamos dar essa responsabilidade para eles também, envolvê-los para que eles se sintam aí participantes e integrantes desse movimento dentro do lar. Então, por isso que é extremamente importante o uso desse material e incluir as crianças nesse conteúdo, tá? Então, eu deixei aqui, por exemplo, só apresentando aqui, tá? Então, tá, devocional do mês. Aí, aqui você vai colocar o mês. E assim, como que eu fiz? Aqui eu plastifiquei. Então, eu uso uma caneta para marcar, que é uma canetinha de quadro branco. Por que que eu utilizo isso? Porque como eu plastifiquei, eu consigo utilizar esse material várias vezes e na hora que eu vou apagar, eu só preciso utilizar um pouquinho de álcool com um papelzinho e aí já apaga, eu consigo ficar reutilizando essa mesma impressão plastificada várias vezes. Então, você vai imprimir uma vez, pode plastificar e pode usar o ano inteiro. Então, isso aqui vai facilitar bastante a sua vida, tá? E aí, como que ficou? Aí, você vai deixar em um local de fácil visualização. Por quê? Nem você, nem as pessoas que moram com você vão esquecer que naquele dia tem o devocional. E as crianças também, elas são excelentes para lembrar das coisas. Então, a partir do momento que você deixou lá na geladeira, em qualquer outro lugar, eles vão ficar cobrando porque é um momento que eles gostam. Então, isso vai ajudar para que vocês tenham aí esse momento de forma mais assídua aí dentro do lar, que não deixe passar. Porque às vezes a gente tem a correria do dia a dia, acontece uma coisa, acontece outra, e às vezes a gente pode deixar esse momento familiar tão importante e aí acaba não acontecendo. Então, para que isso não aconteça, o ideal é planejar, tá? Então, aí você já planeja. Eu deixei aqui uma vez por semana, tá? Se você quiser fazer mais vezes por semana, tudo bem. Mas nesse material aqui eu deixei para você planejar pelo menos uma vez por semana esse momento do devocional, tá? Então, aí eu vou mostrar aqui o que foi que eu coloquei, tá? Então, aqui é a data, o tema, tá? Então, como que eu faço para escolher o tema aqui na minha casa? Eu tenho 2 crianças. E a gente sabe, no dia a dia acontecem várias coisas na nossa vida, na vida das crianças. E aí, naquela semana, aconteceu alguma coisa. Então,
por exemplo, faleceu alguém, se foi uma coisa muito difícil, como infelizmente acabou acontecendo com a gente aqui. Então, é um tema que seria interessante a gente explicar para as crianças como que funciona. E aí a gente pode deixar aqui esse tema para trabalhar. Aconteceu também, por exemplo, uma questão que uma criança pegou uma coisa, não devolveu, então a gente pode aplicar o tema de honestidade. Então, o tema eu gosto de deixar sempre sobre o que está acontecendo na minha família naquele período. Então, eu fico pensando assim, o que aconteceu que teve um impacto naquela semana de forma positiva ou negativa. E aí eu coloco o tema para que a gente possa aproveitar esse momento, aprofundar mais aquilo que aconteceu e também usar o nosso material para instruir as crianças, tá? E aí eu já vou entrar aqui num outro material também gratuito que está disponibilizado lá, que é esse aqui, ó, Minha Rotina com Jesus. Por quê? Quando a gente vai ensinar as crianças, o intuito desse material aqui é fazer o quê? É fazer as crianças seguirem os ensinamentos de Jesus. Então, quando você vai colocar esse tema aqui, então você vai explicar, vai ensinar, vai falar os exemplos bíblicos, as coisas que aconteceram naquela época, vai trazer para a realidade, que é o que eu faço aqui, funciona muito bem, porque o que aconteceu lá no passado, se a gente parar para pensar, hoje acontece de alguma forma na nossa vida também. Então, a gente consegue trazer esse contexto bíblico para a nossa vida do dia a dia. E aí, você vai colocar aqui o tema. Essa é a forma como eu faço, tá? Então, você pode fazer de uma forma diferente também, mas aqui funciona muito dessa maneira. Aí, aqui, eu coloquei aqui, ó, oração. Então, quem vai fazer a oração nesse dia? Eu tenho 2 filhos, então, normalmente fica aquela disputa. Então, ó, nesse dia aqui, quem vai fazer a oração vai ser a Mari ou vai ser o Luquinhas. E é um momento também para eles desenvolverem. Se eles não têm ainda esse hábito de ficar fazendo oração, o momento do devocional é um momento perfeito para começar a desenvolver, fazer oração para todo mundo, e aí depois você dá aquele elogio, fala, nossa, sua oração foi muito boa. Você pode, talvez, acrescentar isso na sua oração, tá? E aqui, eu coloquei aqui a mensagem. Então, quem vai dar a mensagem nesse dia? A mensagem, a gente pode fazer de 2 maneiras. Pode deixar um adulto que vai dar a mensagem, ou se a criança já está muito bem naquele determinado assunto, a criança pode dar a mensagem também no devocional, tá? Então, aí deixa a criança dar a mensagem, e aí o que você vai fazer? Você vai complementar. A criança fala, conta a experiência dela, conta o que ela aprendeu, o que ela fez para seguir Jesus naquela determinada situação. E aí, depois, você vai lá e complementa, pode colocar uma escritura e tudo mais. E aqui você pode colocar também qual escritura que será aplicada, tá bom? Tem uma pergunta aqui da Milene. Quanto tempo deve durar para a criança de 10 e pré-adolescentes? Olha, a minha filha ela tem 11 anos, Milene. Mas as crianças, cada criança tem uma necessidade. Então, você tem que perceber qual que é o tempo de atenção dos seus filhos. Começa a perceber, quando você está conversando algum assunto, quanto tempo que eles conseguem ficar ali fixo prestando atenção. Não é muito tempo, tá? Então, ó, por exemplo, o nosso devocional aqui, ele tem os temas, para você eu vou mostrar aqui, né? Ó. Então, aqui, ó, o devocional, ele já vai pronto. E é uma mensagem muito curtinha, tá vendo? Ó, tem 2 escrituras e uma mensagenzinha. E aqui é como que você vai usar o jogo com esse tema. Então, você começa a observar, faz um teste, faz um devocional. E aí, você começa a observar quanto tempo que eles conseguem ficar ali presos. Normalmente, quando eles estão envolvidos, como eu falei, que eu coloco sempre um tema do que aconteceu naquela semana. Então, por exemplo, às vezes teve alguma confusãozinha na escola, alguma coisa que aconteceu de diferente, então eu coloco eles para participar. Então, lembra que aconteceu aquela situação? Como que vocês deveriam ter agido se vocês fossem aí seguidores de Jesus Cristo? Ah, nós deveríamos agir dessa maneira. Ah, tá. E como que foi que você agiu?
Então, assim, quando você vai fazendo essas perguntas e vai envolvendo eles conseguem manter um tempo maior de aprendizado, tá? E o ideal é que envolva essas questões do dia a dia, porque eles querem... Opa, cortou aqui, gente, desculpa, peraí. Então, e eles querem participar, eles querem tá juntos para poder saber o que aconteceu. Então, é importante colocar esses temas do dia a dia justamente para conseguir aumentar o prazo de atenção das crianças, tá? E aí, por exemplo, eu coloquei no nosso grupinho aqui a minha rotina com Jesus. Esse material aqui é um material gratuito que tá no canal, quem chegou agora, tá? Só melhorando aqui. Esse material, ele tá gratuito aqui no nosso canal, como eu falei. E aí, aqui, tem aqui minha rotina com Jesus. Então, aqui, ó, início e fim. E aí, aqui, a criança, ela pode colocar como que ela quer fazer para seguir Jesus na rotina dela. Então, por exemplo, aqui, ó, tem duas versões. Tem essa, que é a versão sem nada. E aqui tem uma versão que eu coloquei algumas coisas, tá? Então, por exemplo, acordou. E aí, o que você pode fazer assim que você acorda? Agradecer por mais um dia de vida, por esse momento maravilhoso na sua vida, essa oportunidade. Então, eu vou iniciar minha rotina com Jesus fazendo oração. Aí, por exemplo, como eu estava falando lá do nosso devocional, aconteceu alguma coisa ali naquela semana, a criança contou uma mentira, ou alguém contou uma mentira para ela, aconteceu uma confusão, ou o irmão pegou alguma coisa, aí vai colocar aqui, como que eu deveria agir, como que eu posso melhorar nessa situação que aconteceu aquele problema? Ah, então eu vou começar a trabalhar isso. Então, na minha rotina com Jesus, eu vou ser uma pessoa mais caridosa, mais pacífica, né? Porque, por exemplo, eu aqui tenho 2, aí às vezes eles brigam, então eu posso seguir aqui na minha rotina, ser uma pessoa mais pacificadora, porque assim eu estarei mais próximo de Jesus. Então, assim, eu coloquei aqui algumas coisas que podem ser acrescentadas. E aí você pode ir dando uma dica do que a criança pode fazer, tá? Ou deixar extremamente livre aqui para que a criança, juntamente com você, possam criar essa rotina de acordo com as necessidades, tá? Aí tem essa versão aqui que é totalmente para personalizar e também essa aqui que eu fiz, que eu coloquei aqui ó, algumas pegadinhas. Porque o objetivo é o quê? Nós irmos aprimorando a nossa vida seguindo os passos de Jesus. Então, eu deixei aqui justamente para trazer essa ideia de conforme você vai fazendo as coisas no seu dia a dia, você vai se aproximando passo a passo de Jesus, tá? Então, tem essa versão aqui também. E hoje, nessa live aqui, eu queria falar especialmente desse devocional. Os nossos jogos, eles possuem, cada joguinho tem um devocional. E aí, aqui, o devocional que eu escolhi é o nosso devocional do jogo da memória, tá? Então, esse jogo da memória aqui é o jogo da memória de Jesus Cristo. Então, nesse jogo aqui, tem várias passagens de Jesus. E aí, aqui no primeiro tema que eu peguei do devocional, estava escrito como... Deixa eu até ler aqui que eu esqueci, peraí. Encontrando Jesus em nossas vidas. Então, aqui tem várias passagens sobre Jesus. Então, aqui Jesus caminhando sobre as águas. A gente tem aquela passagem da pesca, que Jesus faz o milagre lá da pesca e consegue aí que eles não... Os que eram depois, né, se tornaram apóstolos, não estavam conseguindo pescar e depois Jesus proporcionou para eles ali aquele barco cheio de peixe. Então, a gente pode colocar para as crianças esse tema, dentro da vidinha deles. Então, por exemplo, na pesca maravilhosa lá que aconteceu. Muitas vezes a gente está passando por um problema, as crianças, por exemplo, tá com dificuldade na escola, não consegue aprender uma matéria. Então, é impossível aprender essa matéria na escola. Não tô conseguindo, tô com muita dificuldade. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar Jesus, mas nós temos que estudar também. Porque imagina,
se eles não estivessem lá pescando, buscando, fazendo a parte deles, também iria ser um pouco difícil. Então, você precisa buscar Jesus, confiar nele, mas precisa também fazer a sua parte. Então, o devocional é justamente para trazer essa consciência para a criança, que ela consiga perceber que mesmo que aconteceu o que está lá na Bíblia, que parece que hoje é impossível, é possível de alguma maneira nas nossas vidas. Então, como que Jesus pode me ajudar se eu estou tendo muita dificuldade na escola? Eu vou estudar e eu vou pedir para que ele me dê calma, me dê paciência, aumente a minha capacidade de aprendizado, dê paz no meu coração. E aí, com isso, as coisas vão se facilitando. E aí, a criança ela vai adquirir o próprio testemunho dela, que, nossa, mãe, realmente eu fiz uma oração antes de começar a estudar e deu tudo certo. E eu tô dizendo isso, gente, por experiência, porque já aconteceu muito com a minha filha, que ela tava com dificuldade. Eu falei, olha, filha, você precisa fazer uma oração, buscar o Senhor para que Ele te tranquilize, para que você consiga lembrar do que você já estudou e você consiga ir bem nessa prova. E aí agora ela tem o testemunho dela, ela já sabe que quando ela tá passando por um momento de aflição, ela pode fazer a oraçãozinha dela e, claro, fazer a parte dela também, que ela será atendida, as coisas vão dar certo para ela sim, dentro do possível. Então, conforme a gente vai ali no dia a dia, colocando essa sementinha no coração deles, fazendo essas instruções, aos poucos eles vão criando a autonomia deles. E eles mesmos na escola, em todos os lugares, vão entendendo que é possível aplicar esses ensinamentos em todos os lugares também, tá certo? Então, assim, eu espero que eu tenha aí respondido a dúvida da Milene. Milene, qualquer dúvida também, você pode chamar a gente aqui por mensagem, tá? Mas essa live é bem curtinha, é mesmo para falar para vocês que nós estamos com esse material gratuito disponível aqui no nosso canal. É um material muito bacana. Quanto mais as crianças estiverem envolvidas com isso, mais elas vão adquirir o próprio testemunho delas de que isso é bom. E aí elas tendo esse testemunho fortalecido dentro delas, que seguir Jesus realmente é uma coisa maravilhosa, a gente não precisa mais ficar brigando ou forçando, porque no coração delas mesmas, elas já sentem que elas precisam fazer isso, que essa realmente é a escolha ideal. Então, o nosso caminho realmente é o caminho de mostrar e deixar eles terem as próprias experiências deles e entender que Jesus pode fazer parte do dia a dia e que isso é maravilhoso para a vida delas, certo? Então, não deixem de baixar aqui, quem chegou agora, vou mostrar novamente o nosso material. Olha só que bacana o nosso material, para vocês colocarem aí na geladeira, colocar em algum lugar aí que vocês tem preferência. Tem uma escritura aqui também, olha, eu e a minha casa seguiremos ao Senhor. E esses materiais que eu falei, que é da minha rotina com Jesus, que vocês podem imprimir, que já tá lá disponível aqui no nosso Instagram, tá certo? Então é isso, gente. Eu deixo aqui a minha disponibilidade, se vocês ficarem com alguma dúvida, qualquer dificuldade, é só chamar por mensagem, ou aqui no Instagram, ou também pelo WhatsApp, que será um prazer falar com cada um de vocês, tá? Então é isso, um abraço e até mais!